Fala pessoal, tudo bem? Devido aos comentários que eu recebi aqui no canal por causa do BNDES, não sei se vocês viram, o Lula esteve na Argentina, né? E ele falou que o BNDES vai voltar a ajudar a Argentina, né? Uma fala até meio equivocada dele, né? Que alimenta narrativas, como de fato alimentou, né? Você já vê na rede social todo mundo descendo a lenha, que a gente tem que trabalhar para pagar obras no exterior, que o BNDES dá dinheiro para outros países, né, etc. Eu acho que os bolsonaristas vivem numa realidade paralela, né? Porque um banco vive de lucro. Mas eles realmente acreditam que um banco dá dinheiro para outros países. Ah, Ronaldo, mas esses países deram calote do Brasil e a gente que paga. Inclusive tem vários bolsonaristas postando isso aqui no Twitter. Eu vou mostrar para vocês. Então eles acreditam que um banco dá dinheiro para outros países e quando esses países não pagam o dinheiro é a gente que paga. Então, para evitar esses equívocos de informação, pessoal, não custa nada ler. Eu costumo dizer aqui no canal, né, que essas pessoas lessem em vez de comentar nos vídeos. Sabe, não custa, a gente está na era virtual. Você pode abrir um site que nem eu abri aqui agora, ó. É só ler como é que funciona o regulamento do banco, que daria para acabar com todos esses mitos, mentiras e narrativa. Mas a gente está numa era que é uma guerra de mentira. A gente está numa mitocracia, sabe, onde as pessoas mentem e elas não têm a capacidade de ler um simples documento. Então eu vou ler com vocês aqui, ó. Esse aqui é o site do BNDES, tá, do governo federal. Então vamos ler um pouquinho, ó. Quando a gente ouve falar em dinheiro que foi enviado para fora, na verdade nós estamos falando do financiamento e exportação dos bens e serviços de engenharia brasileira. Então, primeiro detalhe, o BNDES não dá dinheiro para nenhum país estrangeiro, tá? O dinheiro é para brasileiros, para empresas brasileiras, tá? É o primeiro equívoco. Nessas operações, assim como em todas as outras que o banco realiza, o BNDES desembolsa os recursos exclusivamente no Brasil. Ó, preste atenção. Então o BNDES não vai dar nenhum dinheiro para a Argentina, ele vai dar para o Brasil, tá? Em reais, ó, não é nem dólar, é em reais. Para a empresa brasileira, à medida que as exportações vão sendo realizadas. Portanto, quem recebe o dinheiro é a empresa brasileira que vende para fora e não o país. Então o que eles estão dizendo aqui, informando? Que o BNDES não dá dinheiro para a Argentina, para Cuba, Venezuela, para nenhum país. Ele dá para uma empresa brasileira realizar um trabalho em outro país. Então, na verdade, o BNDES está emprestando para a empresa brasileira. O dono da empresa chega lá, por exemplo, um exemplo hipotético, Camargo Correia. Ele chega para o BNDES e fala, olha, a Argentina está interessada em nossos serviços, querendo contratar para a gente fazer uma ponte lá no rio da Argentina, lá. Não sei o nome de nenhum rio da Argentina, mas enfim. Aí ele vai conseguir um empréstimo do BNDES para poder fazer essa obra. E quem vai pagar a obra dessa empresa Camargo Correia é o governo da Argentina. Então, na verdade, o BNDES não está emprestando para nenhum país para fora, ele está emprestando para empresas brasileiras. Ok, ó. Mas quem fica com a dívida é o país estrangeiro, porque ele é o responsável por fazer o pagamento, que deve ser feito com juros em dólar ou euro. Então, a Argentina, nesse exemplo hipotético, ela vai pagar com juros e vai ser o pagamento em dólar ou euro. Ou seja, o banco está aumentando o seu capital. Eu acho até engraçado, né? Esse pessoal é anticomunista, né? Que odeia o comunismo, mas eles são contra o capitalismo. Vocês querem o que então? Feudalismo, anarquismo? Porque isso aqui é capitalismo. É uma empresa exportando capital. Vai receber com juros em dólar ou euro. Qual é o problema disso? O FMI faz isso, a China faz isso, vários países desenvolvidos emprestam capital. Eu até já mencionei aqui no vídeo para vocês que hoje o que os Estados Unidos mais exporta para o mundo é capital. O que faz a riqueza hoje da América não é mais exportar aço como antigamente, óleo e outras coisas. É capital. Não tem nenhum problema. O financiamento do BNDES não cobre, por exemplo, bens adquiridos no exterior ou gastos com a mão de obra trabalhadora locais. Ele cobre exclusivamente os bens e serviços de origem brasileiras utilizados na obra, tá? Aqui ele explica como funciona. Eu não vou ler tudo para vocês, eu vou só ler na parte de inadimplência, porque tem uma outra fake news que fala que é a gente que paga quando o banco não dá calote. Primeiro vamos ver aqui de inadimplência. Houve inadimplência? Sim. Surgiram inadimplentes nos pagamentos de Venezuela, 681 milhões, Moçambique, 122 milhões, e Cuba, 226 milhões, de um valor total de 1,3 bilhão acumulado até setembro de 2022. Outros 573 milhões estão para vencer desses países. Então olha como o calote é gigantesco, pessoal. Somando esses três países que deram calote, ó, Venezuela, Moçambique e Cuba, o total chega a 1,3 bilhão. Olha que valor altíssimo. Isso não é nada, pessoal, se comparado, por exemplo, com o orçamento secreto, em que o governo chegou através de emendas, sem transparência, liberar 53 bilhões do nosso dinheiro. Isso aqui sim é dinheiro público e é um valor 10 vezes maior do que um calotezinho da Venezuela ou Cuba. É que nem eu falei, o brasileiro não tem consciência de classe, né? O cara não tem nem boleto para pagar, mas ele está preocupado com esse 1 bilhão aqui de calote
que o BNDES está tendo desses países, sendo que o banco não perde nada. Um outro exemplo aqui para vocês, ó. O governo Bolsonaro deu para uma ONG evangélica aqui para cuidar lá dos Yanomamis 872 milhões, ou seja, quase 1 bilhão, só para uma ONG evangélica de pastores. Só essa ONG aqui recebeu quase o valor do calote daqueles 3 países ali que eu mostrei para vocês. E é uma ONG que é gerenciada por garimpeiros, tá? E não destinou um centavo sequer para os Yanomamis. Aqui, ó. Com o lema "a serviço do índio para a glória de Deus", olha o nome da ONG. Engraçado que o Bolsonaro era contra a ONG, né? Ele falava que as ONGs estavam destruindo a Amazônia, que um cara de uma ONG com uma bicicleta botou fogo na Amazônia, mas para destinar quase 1 bilhão do dinheiro público para essa ONG evangélica, aí tudo bem. Aí a ONG pode, né? Ó, com o lema "a serviço do índio para a glória de Deus", a missão Kaiowá gastou 52 milhões destinados ao povo Yanomami só em 2022, alugando aeronaves de quem? De garimpeiros. Não ajudou um índio Yanomami sequer. Agora, eles estão preocupados com esse calotezinho aqui do BNDES. Lembrando que a empresa é brasileira, a mão de obra é brasileira, os produtos usados na obra são brasileiros. Se o cara for fazer uma ponte lá na Argentina, essa ponte vai aço, esse aço tem que ser do Brasil, está no contrato. Se ele vai usar ferro, o ferro tem que ir do Brasil. Ele vai usar cimento, o cimento tem que vir do Brasil. Então isso gera muito emprego para brasileiros, mas o pessoal é contra, por causa dessas narrativas falsas. Agora vamos ver aqui o outro argumento aqui. Ah, Amadinho, mas eles dão calote e a gente que paga, tem que trabalhar para pagar o dinheiro dado para Cuba e Venezuela. O pessoal tem preguiça de ler, pessoal. Olha aqui, ó. O dinheiro usado para cobrir calote de outros países, aqui também é do governo, tá, esse site, não vem dos nossos impostos, tá? Aqui, ó. Quando um país deixa de pagar um financiamento à exportação brasileira feita pelo BNDES, é comum ler por aí que quem vai cobrir o calote é o Tesouro Nacional. Inclusive quem falou isso esses dias foi o Felipe Moura Brasil, na CNN, de uma forma bem equivocada, é uma fake news. Não é o Tesouro Nacional, pessoal. E por consequência o contribuinte. Quer dizer, mas não é do dinheiro público, eu vou explicar para vocês. Antes de tudo, é preciso deixar claro uma coisa, o BNDES não financia países, acabamos de ver. O que o BNDES faz é apoiar exportações de empresas brasileiras para outros países. Acontece que em alguns casos o país importador assume a dívida da empresa brasileira exportadora. Se o país deixa de honrar o seu compromisso, aí o BNDES aciona o seguro lastreado pelo Fundo de Garantia e Exportação, que é esse FGE aqui, tá, é a sigla, garantidor de todos os financiamentos do banco à exportação. Nesse momento, de fato, os recursos saem do Tesouro, mas eles não vêm dos impostos pagos para a população, tá? Então quem é pobre aí está se doendo porque o banco está levando um calote de 1 bilhão, pode ficar tranquilo, respira, vai tomar um café, vai fumar um cigarro. Esse dinheiro não vem dos nossos impostos e o banco não vai quebrar, tá? Eles têm esse FGE aqui justamente para isso, tá? É um dinheiro como se fosse uma garantia e não é a gente que paga. Isso porque, como todo seguro, o FGE cobra prêmios do responsável pelo pagamento do empréstimo, ou seja, a pessoa que contratou o empréstimo, proporcionais ao risco incorrido. Caso haja inadimplência, indeniza o fiador, que no caso é o banco, o BNDES, que é quem emprestou o dinheiro, e busca recuperar o valor em atraso. As receitas do FGE, esses prêmios pagos pelos próprios importadores, são sempre transferidas para a conta do Tesouro Nacional. Por isso, quando é necessário emitir alguma indenização por causa de algum não pagamento em atraso, os recursos saem desse Tesouro Nacional, mas não do imposto, desse fundo de garantia, e precisam vir do Orçamento Geral da União. É importante notar que o FGE é fundo contábil amplamente supervitário. O que ele quer dizer com isso? Ainda dá lucro para o Brasil. Desde a sua criação há 20 anos até outubro de 2018, foram arrecadados 1,35 bilhão em prêmios e pagos 388 milhões em indenizações e 160 milhões para outros bancos, tendo sido recuperado 18,9 milhões. Então eu vou finalizar aqui essa parte, tá? Então deu para entender, pessoal? Quem paga quando o BNDES leva algum calote é esse fundo. A pessoa que contratou o empréstimo, vamos supor, Camargo Correia, ela é obrigada a contribuir com esse fundo, que é um fundo de garantia. Olha, você vai ter que colaborar mensalmente com esse fundo, porque se houver inadimplência, a gente vai pegar desse dinheiro para ressarcir o nosso prejuízo. Então o banco nunca fica com prejuízo. O Brasil acho que é o único país do mundo onde tem pobre que defende banco, né? É preocupado com dívida de banco. E só mais um PS aqui também, para as pessoas que vêm falar dos charutos lá de Cuba que deu como garantia, a garantia não era os charutos, tá, pessoal? Era o dinheiro das exportações de charuto. O charuto cubano é o melhor do mundo, até os americanos consomem e eles lucram muito com o charuto, apesar das sanções econômicas, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu ia mostrar aqui. Sim, outra notícia aqui, ó. BNDES pode receber calote de 10 bilhões de ao menos 15 países, aqui, ó,
Desses vários países que já tiveram probleminhas, eles nunca deixam de pagar, eles voltam a negociar com o Brasil e vão pagando aos poucos. É que nem a gente, quando tem uma dívida com cartão de crédito, uma dívida com o banco, cheque especial, a gente não vai negociando até limpar o nosso nome, é a mesma coisa aqui, ó. O BNDES aqui em 2018, ele recebeu 10 bilhões de países que estavam em débito com o banco, tá bom? Agora, olha quem fez bastante lucro com o BNDES, ó. Quem fez bastante lucro com o BNDES foi o velho da van. Ele teve 55 empréstimos do BNDES para transformar a loja da van no Império. E aí ninguém fala nada, né? O amigo do rei e tal, aí tudo bem. Cadê o benefício pro Brasil por isso daqui? Ah, mas ele gera emprego e renda, Madinho, gera? Essa loja dele vive vazia. E por fim, deixa eu só ver aqui. E olha quem que é o nosso maior destinador dessas operações de mão de obra através do BNDES, através de empresas brasileiras. Camargo Correia, Odebrecht, OAS, etc. São os Estados Unidos, ó. Estados Unidos são o maior destino de operações externas do BNDES. Inclusive tem um porto, acho que é em Miami, que foi feito por brasileiros, por uma empresa brasileira. Acho que é o porto de Maricá, se eu não estou enganado. Eu não vou lembrar o nome de cor, mas é algo parecido com isso. Foi feito através de uma empresa brasileira que conseguiu um empréstimo via BNDES. Então esses países aqui, ó, fazem sim negócios fortes com o Brasil através do BNDES. E não tem nada de mais disso, entendeu? Agora, se as pessoas acham contra o Brasil exportar mão de obra, capital, matéria-prima para poder acelerar emprego aqui no Brasil, gerar emprego, renda e capital, então eles querem o quê? Que o Brasil seja uma colônia, como era antigamente? Uma colônia subdesenvolvida, dependente de países que são potências? Inclusive o Danilo Gentili postou aqui, ó, concordando com isso daqui, ó. Saiu uma notícia aqui da UOL do economista que falou, ó, teve calote, mas BNDES financiar obra em outros países é um bom negócio sim, porque traz riqueza para o Brasil. Aí o Danilo Gentili compartilhou e colocou mais aqui, ó. Mas, como dando a entender que é uma coisa ruim. E ele quer ser presidente do Brasil. E aí, dá para confiar, pessoal? Vai ser mais um presidente bolsonarista que vai ficar com esse blá blá blá, que não sei o que a gente não pode financiar coisas em outros países, não sei o que. Só vai ficar atrasando o desenvolvimento do Brasil. Sendo que os Estados Unidos faz isso através de seus bancos. A China é um dos países que mais financia obras em outros países. E o Brasil não pode, o Brasil tem que ser uma eterna colônia. E por fim, até esqueci de mostrar aqui nesse vídeo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que o Bolsonaro abriu a caixa preta do BNDES, né, que ele falava que não, porque era dinheiro jogado fora, era para Cuba, para Venezuela, não sei o que. Aqui, ó. Quando ele abriu a caixa preta do BNDES junto com os técnicos, ele falou, não tinha nada de errado aqui, ó. Cadê a corrupção no BNDES? Cadê o problema? O que tem de errado em o Brasil exportar mão de obra, emprestar para empresas brasileiras para fazer obras em outros países? Não vai gerar emprego, renda, exportação dos nossos produtos? A gente não vai ter lucro com o capital que é emprestado a juros e a pessoa tem que pagar em euro ou dólar? Qual é o problema? Então, pessoal, não dá. São essas narrativas que faz o Brasil ser um país atrasado. Em vez de a gente ter uma visão de Estado, de um país desenvolvido, que tem capacidade de fazer obras em outros países, eles fazem toda uma narrativa para convencer aquela pessoa que não tem senso crítico de que o Brasil está literalmente dando dinheiro para outros países. Eu nunca vi banco dar dinheiro para ninguém, pessoal. Nem quando você está desempregado, o banco não te dá R$1. Mas eles acreditam que o banco dá dinheiro para esses países e acreditam que quando o país não paga, é a gente que paga. Então não dá, pessoal. Analisa aí e tire suas conclusões. Paz a todos.